João, capítulo 4, vai contar a história de uma mulher que a gente nem sequer sabe o nome dela. E, para falar a verdade, eu adoro essas mulheres que a Bíblia não traz o nome. Para mim, são as mais sensacionais. Né? Lá no meu livro, O Propósito da Mulher na Criação, que é um livro que eu escrevi para as mulheres, eu tenho um capítulo que eu falo das mulheres improváveis, né? E essa daqui é uma delas, uma mulher improvável, a mulher samaritana. Jesus, ele sente o desejo de ir para Samaria e ele vai, né, para a região da Samaria. E chega lá, ele tem sede, ele para na cidade chamada, deixa eu ver aqui, João capítulo 4. Ele para cansado da viagem na cidade de Sicar, está aqui, versículo 5, na cidade de Sicar. Ele para em frente a uma fonte, e é engraçado que é a fonte de Jacó, a fonte chamada de Jacó, né? E aí, cansado da viagem, tinha uma mulher já lá também, ele pede para essa mulher dar para ele beber água. Só que a mulher samaritana, e os samaritanos tinham uma situação, né, uma rixa com os judeus, embora os samaritanos também fossem judeus, mas eles tinham uma rixa que não vem ao caso aqui. E ela fala, mas imagina, né? Você, sendo judeu, pede água para mim. E ele fala, mas se você soubesse quem eu sou, né? O final da história é essa. Se você soubesse quem eu sou, né? Eu ia te dar água de uma forma que nunca mais você ia ter sede. Aqui, versículo 13. Afirmou Jesus, quem beber dessa água vai ter sede de novo, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí, mais lá na frente, ele pergunta para essa mulher quantos maridos, que chamaste o marido dela, né? Ele responde, Jesus fala com ela, vai, chama o seu marido e vem para cá. Eu acho muito legal. Da cabeça de Jesus, ele fala, chama o seu marido lá, traz ele para cá também, que eu quero dar de beber para ele também. E ela pega, já desarmada, fala, olha, eu não tenho marido. E Jesus fala, você falou bem, né? Você teve 5. E esse agora, nem seu marido é. Então, na verdade, ela teve 6, né? Esse agora não é seu marido. Você disse de verdade. E aí ela pega, ela se curva aos pés de Jesus, crê em Jesus, adora Jesus, né? E Jesus libera ela. Jesus libera ela. E ela vai embora para a cidade, claro, né, que ela se converte aos pés de Cristo, ela vai embora para a cidade dela, chega lá na cidade dela, ela faz um alvoroço. Lá na cidade dela, ela faz um alvoroço. E ela conta sobre Jesus. E o povo da cidade vai ter com Jesus. Queridos, de verdade, a água que ela bebeu jorrou. A água que ela bebeu de Jesus foi uma fonte que jorrou para toda a cidade dela. A vontade de Jesus era ir para Samaria, não é? Mas ele para num lugar chamado Sílica e ali ele encontra essa mulher. Quem é que foi para Samaria? Quem foi para Samaria, na verdade? Fala aí, gente. Quem é que foi para Samaria? O texto fala que Jesus teve vontade de ir a Samaria. Ele foi para a região, mas ele para numa cidade chamada Sica. Aí a pergunta que eu faço para você é: quem é que foi para Samaria? Hã? Isso, Liana. Isso, Liana. Foi a mulher que foi para Samaria. Entende? Aquela mulher era Jesus na Samaria. Conseguiu compreender? Aquela mulher representou a pessoa de Jesus na Samaria. Ele esteve lá, mas nela. Quando essa mulher se encontra com Jesus, essa mulher, Jesus fala que estava com sede. Mas a sede de Jesus não era de água. A sede de Jesus
era do potencial que essa mulher seria para representá-lo onde ela fosse. Pensa no potencial dessa mulher, ela estava presa em correntes. Quais eram as correntes dela? As correntes dela era a quantidade de marido que ela teve. Talvez ela se sentisse, né, uma mulher qualquer. Talvez ela se sentisse uma mulher qualquer. Pensa que não? Talvez essa era a grande corrente dela. Mas essa mulher, ela não era uma mulher qualquer. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Casar uma vez já é difícil. Agora imagina casar 5. Né? Imagina casar 5. Se ela era casada 5 vezes, não foi porque ela teve vários divórcios, porque isso não era permitido. É porque casou com um, morreu, casou com outro, morreu, casou com outro, morreu. Muito provavelmente foi isso. Agora, o que essa mulher tinha de tão especial que os homens queriam casar com ela? Alguma coisa dentro dela ela tinha. Algum potencial dentro dessa mulher ela tinha. Só que nenhum dos homens com quem ela casou foram homens suficientes, né? Tinham poder suficiente para ativar nessa mulher o verdadeiro potencial que ela tinha. E a cada vez ela foi se amarrando em mais correntes, até que ela conhece o 7º homem. Até que ela conhece o 7º homem. O homem que revelou para ela quem verdadeiramente ela era. E faz com que ela, quem quebrou as correntes dela foi Jesus? Não, foi ela mesma. Quando Jesus mexeu dentro dela e tirou dentro dela o verdadeiro potencial dela, foi ela mesma que quebrou as suas correntes. Jesus mostrou para ela que ela era uma saciadora de sedes. Ela era uma saciadora de sedes. Ela tinha sede de água, sem saber que ela própria seria um recipiente de águas para detonar uma cidade inteira para Cristo. Ela tinha nome? Não. Conhecida como a mulher de Samaria, ou a samaritana. Porque Deus tinha um plano para toda aquela região. E Jesus manda uma mulher de muito potencial. Envia uma mulher incrível, diferente das demais, que tinha algo dentro dela forte demais, mas estava impedida por correntes. Estava estagnada por correntes. Estava achando que ela não era merecedora por causa das correntes. Não conseguia desenvolver o potencial que naturalmente ela tinha por causa das correntes. Que não conseguia ver quem ela era de verdade por causa das correntes. Que não conseguia enxergar nada por causa das correntes. Que não podia realizar nada por causa das correntes. Mas por uma palavra de Jesus. Ela própria quebrou todas as correntes. Jesus tinha interesse nela, por causa do potencial que ela tinha. Jesus tinha o interesse de destravar o potencial dela. Jesus tinha o interesse de ajudá-la a ela quebrar as suas próprias correntes. E através dela, Jesus tinha um grande interesse nela. Porque também ele tinha um grande interesse na região de Samaria, que vocês conhecem como Samaria. Como de fato aconteceu. E essa mulher vai para Samaria, traz as pessoas até Jesus. E olha que interessante. Ela plantou, porque ela foi uma grande sementeira, né? Essa mulher foi uma grande sementeira. Agora vamos ver o que acontece em Atos 8. Vamos pegar Atos 8. A samaritana vai, traz o povo até Jesus, fala de Jesus, aquela coisa toda, tem a sua vida destravada, tem as correntes quebradas, e ela é um baita potencial. Ela se torna, assim,
um míssil, né? Nas mãos do Eterno. Agora, olha aqui o que acontece em Atos 8. Ela começa um movimento em Samaria. Mas Atos 8, versículo 4, vai dizer o seguinte: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, depois que eles receberam poder, né? Lembra que Atos 1, eles recebem poder, e aí eles vão. E entre os que foram dispersos por toda parte, pregando a palavra, Filipe, descendo para a cidade de Samaria, lhes anunciava a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia. Por que será que as multidões atendiam unânimes? Porque aquela mulher antes, ela detonou Samaria com a mensagem de Cristo. E eles estavam tudo macio, tudo de lombo amassado, né? Amaciado. E aí as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E foi-lhes dado poder, e receberam poder. E esse poder, primeiramente, ele é para nós. Ele é para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito, para nos ajudar a quebrar as correntes que nos prendem, para que nós possamos viver 100% do potencial que Deus tem para nós.